Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira. Gostaria muito de compartilhar com vocês mais umas baforadas de conhecimento universal. No vídeo de hoje, vamos analisar uma das minhas obras favoritas, o Mahabharata, o grande épico indiano. O Mahabharata, ele é talvez o poema mais longo de toda a história da literatura e possui aí, pelo menos em sua versão mais longa, 200.000 versos. A edição britânica tem 11 livros. Essa aqui é uma edição condensada pelo americano William Buck, que era um estudioso de sânscrito. A obra é 10 vezes maior que a Ilíada e a Odisseia somadas e é atribuída ao sábio Vyasa. A história provavelmente foi compilada no século IV ou III a.C., embora os eventos já sejam conhecidos na Índia pelo menos desde o século IX a.C. Então, temos aí uma tradição oral bem mais antiga, que foi passada de geração em geração, até ser reunida, organizada e compilada em texto, sendo aí uma das literaturas mais antigas que se tem conhecimento. Embora a obra seja atribuída a Vyasa, sabemos que outras mãos participaram da organização dos textos. Por exemplo, ele teve um discípulo chamado Sampavayana que provavelmente também ajudou a fazer a obra, e ele inclusive é o narrador de boa parte aí da história. Gostaria também, caso você não seja inscrito no canal, que faça agora, se inscreva para ter conteúdo toda semana, curta caso goste do vídeo, compartilhe com pessoas interessadas e comente à vontade. Antes de começarmos a falar sobre a história em si, vocês precisam ter um certo preparo antes de se debruçar com esta obra. Primeira coisa é que o livro tem muitos nomes, uma quantidade impressionante de epítetos. Há muitos personagens, nomes de muitos lugares, os nomes são grandes, são compridos, os nomes de várias pessoas são parecidos e às vezes muda só uma letra. Então você precisa vencer esse obstáculo, precisa saber o nome dos personagens, precisa se familiarizar com eles, precisa conhecer o nome dos lugares, porque senão você vai cansar, não vai chegar a ler 20 páginas, porque a obra tem muito nome. E como são vários autores, às vezes você se debruça no livro com vários estilos diferentes. Isso é bem comum, mas não se assuste. A partir do momento que você começa a pegar a familiaridade, começa a gravar o nome das personagens, a obra vai com uma fluidez impressionante. Outra coisa é que o livro, ele, mais do que uma história sobre uma guerra, que é o coração da história é exatamente esta, uma guerra entre duas famílias, os Pandavas e os Kauravas. Mais do que isso, a obra ela retrata os 4 objetivos da vida. Apesar de ser uma epopeia, apesar de retratar a história de uma guerra e dos conflitos dos personagens, ela tem muito material filosófico e fala boa parte dos objetivos da vida que os indianos chamam de Purusartha, que são o Dharma, que seria os valores retos, né? O caminho correto a se seguir, os valores morais. Artha, que seria a prosperidade, os valores econômicos que também se busca. Kama, que são os valores amorosos, o prazer. E o Moksha, que são os valores espirituais, ok? A libertação. Então o livro, ele também, em muitos pontos, menciona esses detalhes aí. E como
os objetivos a se alcançar. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é sobre a mitologia hindu. A mitologia hindu, ela acredita muito nesses três conceitos aqui, que é Sansara, Dharma e Karma. Segundo os hindus, Sansara é o ciclo de renascimentos, ou seja, de morte e reencarnação. Então, sempre que uma pessoa morre, ela passa por uma outra vida, ela reencarna numa outra vida. E esse ciclo não para, ele é chamado de Sansara. A pessoa pode ter 10.000 reencarnações seguidas, entendeu? E, contudo, quanto mais ela segue o caminho correto, o caminho da virtude, o agir bem, né? O agir de maneira correta com o próximo, lutar pela justiça, pelos valores certos, ela vai seguindo o seu Dharma e ela vai tendo reencarnações melhores que a anterior. Ela vai sempre tendo uma vida mais elevada, mais próspera, mais digna do que a vida anterior. Até chegar a um ponto que ela não vai mais precisar reencarnar, que é o chamado Nirvana, e acaba o ciclo de reencarnações e a alma se liberta e passa a viver com os deuses, né? Junto a Brahma. Agora, o instrumento principal do Dharma é o Karma, ou seja, se você faz atos injustos em uma vida, se você comete assassinatos, se você comete mal ao próximo, você sempre vai seguir com o karma para outra vida. Então você vai pagar em outra vida tudo aquilo que você fez na vida anterior. E isso é uma roda que não para, ok? Outra coisa que é importante vocês saberem é acerca dos deuses indianos, né, que também são citados. Vishnu, Shiva, Indra e Brahma são os deuses mais importantes da mitologia indiana. Outros deuses também são citados, como Agni, o deus do fogo e tal, mas esses são os principais. E uma coisa importante é que quando a Terra está mergulhada em um mal muito grande, alguns desses deuses, eles assumem a forma de um avatar e interagem entre os humanos, né, reencarnam como seres humanos e circulam entre eles para dar conselhos e tentar restaurar o bem ou o equilíbrio na Terra. E por último, outra coisa muito importante que vocês precisam saber antes de ler o livro é acerca do sistema de castas indianos. Na Índia, nós temos os Brahmanes, que seriam aí a cabeça do deus Brahma. Os Brahmanes são os sacerdotes, os letrados, os estudiosos. Os Kshatriyas, que são os príncipes, reis e guerreiros, né? Eles seriam os braços do deus Brahma. Nós também temos os Vaishyas. Os Vaishyas, eles são os comerciantes ricos, fazendeiros, homens prósperos, né? E eles representam as pernas do deus Brahma, os que sustentam a economia do reino. Os Sudras, que são os operários, artesãos, servos, escravos, etc. Tá? Os Sudras representam os pés do deus Brahma. E na última camada seriam ali os Dalits, que na verdade estão fora do sistema de castas. Eles são chamados de intocáveis, os sem castas ou mesmo os impuros. E os Dalits seriam os povos tribais das montanhas, estrangeiros como os persas, catadores de lixo, coveiros, etc. Então, esse sistema de castas é importante. Por quê? Porque dependendo de onde o homem nasceu, em qual grupo que ele nasceu, ele tem que agir de acordo com o Dharma daquele grupo, daquele status. Então, se ele, por exemplo, é um Brahma, ele tem que se dedicar ao ensino e à virtude. Se ele é um Kshatriya, ele tem que se dedicar à guerra, cumprir o seu dever e proteger a sua família, assim por diante. Bom, vamos então à história.
A história, como eu disse, escrita pelo sábio Vyasa, começa já com o Vyasa tendo aquela história na cabeça, mas não sabendo como escrevê-la, como passar para o papel. E aí o deus Brahma apresenta Ganesha, aquele deus com cabeça de elefante, que vai então escrever a história para o Vyasa, que vai narrar, e o Ganesha vai ali escrevendo. Então, segundo a lenda, a história foi escrita por Ganesha, contada pelo sábio Vyasa. O coração da história é a guerra entre os Kauravas e os Pandavas. Eles pertencem à mesma família, o clã Kuru. Tudo começou quando Vishtravirya, que era o rei do reino de Hastinapur, faleceu e ele não tinha filhos. Aí a mulher dele, a a mulher dele tinha um filho chamado Vyasa. E esse Vyasa, ele deveria então ter filhos com as viúvas do rei falecido. E aí ele teve 3 filhos: o Dhritarashtra, que nasceu cego, o Pandu, que nasceu pálido, e o Vidura, que foi um grande sábio ali daquele reino. O Dhritarashtra, ele deveria ser o rei. Porém, ele, por ser cego, foi impedido de assumir. O próprio irmão dele, o Vidura, que o impediu, alegando que ele, por ser cego, não teria condições de defender os seus súditos. E aí o Pandu, o irmão dele, pálido, acabou assumindo o trono. Fato é que o tempo passou e aí o Dhritarashtra, o rei cego, casou também com uma mulher que se auto-cegou, né, se mutilou para poder compartilhar com a dor dele. E com ela ele teve 100 filhos. Exatamente isso que vocês estão vendo, 100 filhos. Já o rei, o Pandu, ele teve uma maldição. Ele acabou sendo amaldiçoado, porque ele numa floresta estava caçando e aí ele atingiu um cervo em pleno ato sexual. E aquele cervo, na verdade, era uma divindade disfarçada. E ele acabou amaldiçoando o rei. E ele falou que o rei Pandu morreria se tivesse um ato sexual. E aí acabou que suas 2 esposas tiveram filhos com deuses para poder dar continuidade à dinastia, né? E os filhos das esposas do rei Pandu com essas divindades se tornaram os príncipes Pandavas. Foram 5, né? Sendo o Arjuna, talvez, aí, e o Bhima os mais importantes. O Pandu acabou falecendo porque ele teve um ato sexual depois e acabou morrendo nesse ato. Mas ficou exatamente isso, o clã dividido em 2 famílias. Os Kauravas, que eram a família do rei cego, os 100 filhos do rei cego, de Dhritarashtra, e os Pandavas, que são os filhos do rei Pandu, né, com divindades. Filhos, na verdade, das mulheres dele com divindades. Acontece que os Pandavas, eles eram muito prósperos. E o reino, de fato, ficou muito importante, muito próspero. Todo mundo vivia feliz. Porém, aconteceu uma grande mudança aí na história, porque os Kauravas eram muito invejosos. Eles tinham muita inveja daquele reino. E aí eles desafiaram a família Pandava, o rei dos Pandavas, para um jogo de dados. E aí, no jogo de dados, os dados estavam viciados, eles apostaram os reinos, as esposas, as riquezas, e os Pandavas perderam tudo no jogo de dados. E aí foram obrigados a cumprir um exílio de 13 anos. Nesse exílio, eles deveriam ficar escondidos, né? E só poderiam voltar após 13 anos para reclamar suas partes aí no reino. E aí acontece uma das partes mais
emocionantes para mim do livro, que é quando a princesa Draupadi está chorando muito, né? Ela é esposa dos Pandavas, e aí vem Krishna, a reencarnação de Vishnu, né? Do avatar de Vishnu, e diz a ela: princesa, permaneceremos na roda da vida que gira e gira, e vagamos eternamente de um nascimento a outro. Agora somos reis, logo depois passamos toda uma existência na crista de uma folha de relva. Mas vivemos sempre. Nada pode deter a roda. Nada e ninguém jamais nos fará perder esta vida, haja o que houver. Draupadi, quando lhe sobrevém uma grande felicidade, você não estranha e hesita em acreditar que ela seja real? Muitas vezes penso assim. Não aceite, portanto, este infortúnio sem pô-lo à prova. Nada sabemos. Ele talvez desapareça e talvez nem seja verdadeiro. Outro ponto importante é quando eles estão no exílio mesmo, e aí um dos Pandavas na floresta encontra um Grou. E aquele Grou, na verdade, é o deus Dharma, que o testa com vastas perguntas para ver se ele realmente era um homem justo, né? E aí um desses Pandavas, que era o Yudhishthira, ele escuta o Grou e o Grou lhe faz várias perguntas. Aí o que ele pergunta? Eu vou resumir, tá? O que está além dos céus? Aí ele responde, um pai. Aí o Dharma pergunta, o que é mais célere que o vento? A mente é mais célere que o vento. O que é mais numeroso que as folhas de grama numa campina? Nossos pensamentos são muito mais numerosos. Quem é o amigo dos doentes? O médico. E o amigo do moribundo? Este amigo é a caridade. A quem todas as formas de vida recebem como hóspede? O fogo. Qual é melhor dentre todas as coisas que são louvadas? A habilidade. Qual o bem mais valioso? O conhecimento. O que não se considera antes que parta? A saúde. O que enriquece aquele que a lança fora? A cobiça. O que é a cobiça? Um veneno. O que é a honestidade? É olhar e ver todas as criaturas vivas como a você mesmo, partilhando com elas o seu próprio anseio de viver e o seu medo da morte. O que é o desgosto? É a ignorância. Quem está no inferno, ainda que viva na terra? O homem rico que nem se deleita, nem sabe dar aos outros. Que é a hipocrisia? A determinação de valores religiosos para os outros é hipocrisia. Qual a maior maravilha de todas? Todos os dias a morte toma vidas incontáveis, e no entanto aqueles que vivem pensam, a morte não virá hoje a mim de modo algum. Qual é a coisa mais rara? Saber quando parar. Qual é a verdadeira riqueza? Amor e bondade são melhores que ouro. A honra é mais valiosa que salas repletas de joias. Não sei o que penso sobre tudo isso. Olha que teste maneiro, né? E no final acaba-se o exílio e aquela família vem reclamar aos Kauravas o reino, a sua parte, né, do reino, e os Kauravas lhe negam e aí começa uma guerra. E no coração dessa guerra, que é o auge do livro, o Arjuna está para desistir. O Arjuna, que é um dos principais guerreiros dos Pandavas, está para desistir porque ele vê aqui naquela planície vários dos seus primos, né, tudo familiar, e ele está lá para desistir quando Krishna chega até ele e lhe diz, né, a canção do Divino Mestre, ou seja, que ele tem que cumprir o seu dever de proteger o seu clã, o seu grupo familiar e pegar aquilo que é de sua parte, é o seu direito. Bom, aí tem aquela guerra de Kurukshetra, onde as duas famílias se destroem, né? Se matam ali, elefantes, devorando tudo, né? Uma carnificina impressionante, aquelas lutas que mais parecem as batalhas do Senhor dos Anéis. E aí, finalmente, acaba a guerra, os Pandavas vencem, né? Os Pandavas acabam retomando o seu reino, os Kauravas são destruídos. Duas coisas que são importantes notar nessa história é o fato das regras, né, da guerra justa. Os caras, eles obedecem uma série de conceitos, né, mesmo durante a guerra. O cara que está no elefante não pode atacar quem está no chão sem elefante, não pode se atacar pelas costas, não pode ferir o guerreiro na perna, né? Não pode atacar quem está desarmado, tem que se dar cuidado para quem fugiu, para quem se rendeu. Então,
há todo um conceito de moral ali, mesmo durante aquela guerra. O final termina, os Kauravas são totalmente destruídos, os Pandavas retornam, mas a destruição foi tamanha que eles mesmos percebem que a vitória foi vazia. E aí eles abandonam todas as suas riquezas, passam a viver com roupas de peles, vão para o Himalaia e de lá são elevados aos céus. E assim acaba o Mahabharata. E acaba com uma palavrinha aqui do rei cego, de Dhritarashtra, muito interessante. Aquele que vê o mal na separação deve abandonar a união. Há 3 preceitos que estão acima de tudo: não ferir qualquer criatura, dizer a verdade até onde ela puder ser dita, livrar-se da ira quando não estiver correndo perigo. Hoje minha vida se coroou de sucesso, pois ocorreu este encontro entre nós. Ou seja, o que aconteceu, aquela guerra, na verdade, foi o Dharma, né? Foi a quebra do Dharma. Se não tivesse feito aquele jogo viciado, se não tivesse descumprido sua parte no acordo de dar a parte do reino quando acabasse o exílio de 13 anos para outra família, nada daquilo teria acontecido, né? E aí a destruição veio a todos, até mesmo para os vitoriosos. É isso, termino por aqui, espero que tenham gostado. Leiam o Mahabharata, que vocês vão gostar muito, mas lembre-se das dicas que eu dei antes de fazer essa leitura impressionante. Beijos e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau. Fiquem com a paz de Nosso Senhor.